E aí, galerinha, todo mundo ouvindo aí? Belezura? Ouvindo. Belezura. Belezura, então, legal. Vocês estão bem? Graças a Deus. É isso aí, então. Tem que continuar assim. Então, deixa eu só abrir aqui o slide. A gente vai ver, então, a primeira parte da aula 8, né, que é a crise do sistema colonial no Brasil. Então, a gente vai ver as Inconfidências Mineira e Baiana e depois vai ver o Dom João VI no Brasil, beleza? Então, deixa eu só terminar aqui de abrir. Eu tive essa matéria com você. Teve? Ano passado, né? Aham. Tá Eu lembro da lembrada? musiquinha. Ixi, dessa vez não vai dar para cantar música. Mas eu preciso gravar. Preciso gravar as músicas. Dura que ficar em casa, a gente fica meio esquisito, né? Dia vira noite, noite vira dia, o tempo vira um aspecto filosófico só. Não dá pra saber. Eu nem sei que dia é hoje, nem que hora não sei. Galera fica brigando por feriado aí. Por mim, todo dia é feriado. Todo dia é trabalho. Nossa, horrível. É difícil, a gente tem que meio que se segurar. E ainda bem que a gente pode sair de casa ainda, né? Ainda a gente pode sair de casa. Então a gente consegue dar uma arejada na cabeça, né? Eu saio todo dia para andar com a minha cachorra. Então, é isso aí, galera. A gente tem que se cuidar da nossa parte mental, nossa parte psicológica, nossa parte física. Até comprei um colchãozinho, vamos ver se eu consigo voltar a fazer abdominal em casa. Voltar não, começar, né? Mas é isso aí. Vamos falar então da crise do sistema colonial. Tá gravando, deixa eu mandar a tela aqui para vocês. Deixa eu aqui. Tá ok, o WhatsApp tá fechado. Então, vamos lá. Moçada, então a gente vai começar a falar então sobre a crise do sistema colonial, né? Então, as Inconfidências Mineira e Baiana, ou também conjuração. Então, a gente tem uma briga teórica de que de que Inconfidência seria um termo meio fraco, né? Seria só uma contestação, enquanto conjuração seria algo muito mais forte, né? Uma coisa muito mais de rebelião mesmo, né? Tanto é que no Harry Potter tem lá a conjuração da Avada Kedavra lá, sei lá, aquelas trem tudo lá. É a ideia de você justamente tentar derrubar seu inimigo no sentido de morte, né? Você conjura algo, quer dizer que você traz algo no sentido mesmo de morte, de força, né? Para tentar derrubar mesmo o governo. Então, tem muita gente que fala que deveria ser chamada de conjuração mineira, conjuração baiana, tá? Então, essa primeira parte da aula, essa primeira parte da gravação, a gente vai falar justamente sobre essas duas revoltas, né, que vão desestruturar esse antigo sistema colonial aqui da América Portuguesa, tá? Então, assim, vocês têm que ter em mente que a economia portuguesa, ela não está assim lá essas coisas, né? Apesar da mineração, a mineração deu uma ajudada na economia portuguesa, que já estava em frangalhos antes, né? Porque teve lá a União Ibérica, depois da União Ibérica, Portugal perdeu o seu parceiro comercial, que era a Holanda, os holandeses, os espanhóis, os ingleses, os franceses começam a cultivar açúcar, gera concorrência, na concorrência o preço cai, e aí quem mais sofre é quem tem menos poder, menos bala na agulha, né? No caso, Portugal. Então, Portugal vai sofrer uma crise econômica seríssima ali no século XVII, e o que vai salvá-la vai ser a mineração, os paulistas bandeirantes, né, que descobriram o ouro perambulando aí pelo sertão, né? Lembrando que sertão quer dizer interior, tá? E, obviamente, a coroa não vai deixar de não controlar a exploração do ouro, né? Então, teve a Guerra dos Emboabas, aí durante a mineração, né, aí surge a figura, lá em Portugal, do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele vai fazer uma grande reforma administrativa no sistema colonial e também no sistema da própria metrópole portuguesa, né? Então, isso vai ocasionar demissão de funcionário, a nobreza e o clero vão receber menos dinheiro, né? Aquela galera que chupinhava o Estado para poder sobreviver, né?
o Marquês de Pombal foi ele que criou as casas de fundição aqui da mineração, né, justamente para controlar a circulação do ouro, né, para evitar o tráfico. Só lembrar lá o exemplo do Santo do Pauoco, né? Então, a gente tem muitos problemas econômicos em Portugal, né? E Portugal, obviamente, quer ganhar dinheiro. Portugal não está nem aí com o colono. E aí que vai entrar uma série de impostos. Então, vocês têm que lembrar do quinto, né? Aquelas arrobas que vão surgir por ano, né? As 15 arrobas anuais, o imposto per capita, ou seja, várias formas que Portugal encontrou de justamente explorar o colono para poder ganhar dinheiro mesmo, né? Porque, afinal de contas, o Brasil, como uma colônia, tem que gerar dinheiro para a metrópole, que é Portugal, né? Porque Portugal estava em crise. Só que também tinha um problema nesse meio todo. Lembrem-se que nem todo o ouro chegava em Portugal. Por que não? Mais ou menos 90% era traficado, então 90% do ouro não chegava em Portugal. Esse ouro se perdia, pelo tráfico mesmo. E os 10% que iam para Portugal praticamente não ia também, né? Porque ia para pagar dívida com os ingleses lá do Tratado de Mitten, aquelas coisas todas, tá? Então, de uma forma geral, a mineração, ela meio que supre uma parte econômica do Império Português, só que ao mesmo tempo também esse ouro não é lá grande quantidade, então tem pouca quantidade de ouro. Vocês têm que lembrar que esse ouro aqui é aquele ouro de rio, né? O ouro de... Sumiu a palavra agora da minha cabeça, né? Aquele ouro que o cara fica na Calbateia, que é tipo uma peneira no rio, peneirando, né? É aquelas pedrinhas de ouro só, né? Enquanto que a América Espanhola, você tinha lá uma mineração mesmo, você quebrar paredes, blocos de ouro, né? Tanto é que teve pirataria contra os navios espanhóis, enquanto que aqui não tinha assim tanto ouro, né? Era pouco ouro. Então, o ouro ele vai se esgotar muito rápido, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o contexto da Inconfidência Mineira tem a ver justamente com o esgotamento desse ouro. Só que, ao mesmo tempo, os impostos do ouro, por exemplo, o quinto, ele não diminui. O quinto continua existindo. Consequentemente, os mineradores têm que continuar a pagar impostos para a metrópole. Você tem menos ouro circulando, só que a quantidade de impostos ela se mantém. Consequentemente, os mineradores eles vão se endividando, né? Então, o coração da Inconfidência Mineira é isso aqui, ó. São as dívidas, né? Não tem nada a ver com esse negócio de liberdade, de tirar aqui liberdade ainda que tardia, que quer dizer o triângulo da bandeira mineira, né? Toda essa coisa romântica, essa coisa bonita de que os mineiros lutaram pela liberdade, isso é balela, né? A grande questão é as dívidas. Se não tivesse as dívidas, muito provavelmente essa revolta não aconteceria, tá? E aí, uma outra coisa, a gente está falando de um lugar que existia urbanidade. O que é a ideia de urbanidade, né? Quando eu falei para vocês sobre a mineração, uma das consequências da mineração é o surgimento de vilas, de cidades, né? De uma vida urbana. Lembrando que o conceito de urbanidade é diferente de urbanização. Urbanização é o processo de alargamento de via, construção de via, é a questão do espaçamento urbano mesmo. Urbanidade é uma vida urbana, uma vida de contato entre as pessoas. Então, vocês têm que lembrar que, por exemplo, o Nordeste açucareiro, as pessoas não conviviam tanto. Por quê? Porque eram fazendas de açúcar, né? Então, a fazenda mais próxima, às vezes, está a 200, 300 quilômetros de distância. As pessoas se encontravam só nos feriados, praticamente, nos dias santos, enquanto que na região das Minas, o encontro entre as pessoas era muito marcante. Era muito forte. Então as pessoas se encontravam nas praças, nas igrejas, né, nas casas. É só vocês visualizarem a arquitetura. A arquitetura das cidades mineiras, você tem janelas, e janelas grandes, né, aquelas janelas voltadas para a rua. Enquanto que as casas lá das fazendas de açúcar não tem janela. Por que não tem janela? Porque o lado de fora é sempre o mesmo, é o trabalho escravo. Enquanto que a vida na cidade, você tem uma multiplicidade de pessoas, você não tem só escravo, você tem o vizinho, a vizinha, você tem o crush, a crush, você tem aquela galera passando ali na cidade e justamente a janela serve para você ver o lado de fora, né? Então, tem uma vida urbana. Você tem as pessoas se reunindo nas casas, em jantares, nos saraus, promoção de leitura, e também aqui você tem a maçonaria. Vocês têm que lembrar que a maçonaria, não sei se alguém, o pai de vocês aí, pertence à maçonaria, algum parente, a maçonaria seria tipo o clube do Bolinha, quer dizer o quê? Poucas pessoas podem frequentar, para você frequentar você tem que ser convidado, tá? E ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então a ideia da maçonaria é como se fosse uma irmandade mesmo, né? Uma tradição europeia que surgiu na França, de que as pessoas se ajudariam, né? As pessoas se ajudariam, todo mundo faz parte do grupo,
E você tem rituais ali de irmandade, rituais de cavalaria, né? Rituais de passagem. É uma coisa toda ritualística, mas a ideia é que as pessoas se ajudem. Como é uma organização secreta, ninguém sabe o que acontece lá, a maçonaria vai ser usada justamente para lugar de debate dos revoltosos aí, né, dos conjurados, dos conjuradores, dos inconfidentes, beleza? Então isso é algo marcante tanto na revolta aqui de Minas quanto a revolta da Bahia, a presença da maçonaria. E obviamente quem pode participar da maçonaria é só gente influente da sociedade, nesse caso gente rica também, beleza? Então vamos continuar. E aí o que aconteceria, né? As dívidas elas estão rolando, as dívidas elas estão aumentando, e vocês têm que lembrar que um dos artifícios que o Marquês de Pombal criou era a derrama. O que era a derrama? É você cobrar os impostos atrasados pelas tuas rendas, né? Então, você não está pagando imposto, o governo viria e tomaria as suas posses. Então, lembrando que posse seria casa, escravo, talher, né? Lembrando que talher aqui é coisa chique, né? Coisa francesa da época. Livro também, né? Era caríssimo na época, né? Se hoje já é caro, imagina na época, porque na época era feito tudo na Europa, né? Tudo importado. Aqui você não tinha máquina de copiar livros, que é a imprensa, tá? Você tem vestuário, você tem mobiliário, então você tem muita coisa que poderia ser usada para poder pagar a dívida. E a derrama nunca tinha sido cobrada aqui na região das Minas, né? O Visconde de Barbacena ele seria enviado justamente para cobrar essa derrama, certo? E aí começa a ter toda uma discussão aqui em Minas justamente do que fazer, que eles não vão aceitar perder os seus bens, eles não estão aceitando essa interferência da metrópole, né? Então você tem uma elite mineira que vai se posicionar contra Portugal. Quem era essa elite? Eram intelectuais, né? Advogados, filósofos, gente do clero também, né? Mineradores, pessoas aí da política local, obviamente que gente aí governadora, que é o caso lá do Tomás Antônio Gonzaga, né? E poetas, né? O próprio Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que é aquela galera lá do arcadismo, tá? Inclusive, eles eram os líderes da revolta. Não tem nada de Tiradentes. Depois, inclusive, a gente vai discutir a figura do Tiradentes, beleza? Na época, já tinha acontecido a independência dos Estados Unidos, né? 1776. Inclusive, o Cláudio Manuel da Costa, ele chegou a trocar correspondência com o Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson, que é um dos pais da independência dos Estados Unidos, né? É a época também do iluminismo. Vocês têm que lembrar que o iluminismo são aquelas ideias de liberdade, de igualdade, ideias aí onde a nobreza teria que desaparecer para justamente ter uma ideia de igualdade, ideias que falavam de república, monarquia parlamentar, né? O próprio parlamentarismo, ou seja, o fim do absolutismo, você tem o fim da influência da igreja, né? O fim do feudalismo. Então, essas ideias chegaram aqui à colônia. Como que elas chegaram aqui na colônia? Porque essa galera elite aqui de Minas é uma galera que estudou na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, tá? Inclusive pelo Enem, que foi adiado hoje, né? Ninguém sabe quando vai ser, mas vai ser de 30 a 60 dias, muito provavelmente. E eu acho que vocês têm que preparar também para um Enem aí à distância, né? Pode ser que tenha algum tipo de Enem à distância, justamente porque pandemia não dá para aglomerar as pessoas. Ou a galera vai fazer as provas nos estádios, que eu acho que é muito mais viável, talvez mais caro para se fazer, né? Porque você tem que ter toda aquela estrutura arejada, você tem que colocar ali circuladores de ar e coisas assim, mas pode ser que seja usado os estádios. É o que está acontecendo, por exemplo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, a galera está usando os estádios para fazerem as provas. Então, você tem um distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, né? Claro que lá o clima ele favorece, é um clima mais ameno, né? Um clima mais friozinho, enquanto que aqui, outubro e novembro, vai estar um inferno na Terra, né? Enfim, vocês têm que se preparar para essas possibilidades, coisa à distância, ou até mesmo você fazer em grandes lugares, justamente para ter um espaçamento entre os alunos, e também tem que ter a questão da ventilação, né? Você não pode fazer uma prova com 40, 50 pessoas numa sala com ar-condicionado fechado, né? Porque aí o índice da doença ele se propaga mais rápido e mais pessoas são contaminadas, né? Enfim, tendo essa digressão, na Universidade de Coimbra, a galera de Minas, né, que estudou lá, teve contato com o iluminismo. Inclusive, quem ajudou o iluminismo a entrar na Universidade de Coimbra foi o próprio Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que é considerado um déspota esclarecido. O que quer dizer isso? Ele foi escolhido como primeiro-ministro pelo rei Dom José, né? O rei Dom José I é considerado um déspota esclarecido.
onde são pessoas absolutistas que vão usar ideias do iluminismo para fazer uma reforma do sistema administrativo, né? Você tem que lembrar que o iluminismo é contra o absolutismo, mas no caso aí os déspotas, eles vão usar ideias do iluminismo, obviamente, para manterem-se no poder. Então, por exemplo, o absolutismo é mantido, você coloca lá um cara, né, entre aspas, um primeiro-ministro, que seria de um parlamentarismo, e você promove uma série de reformas administrativas e econômicas baseando-se na racionalidade, ou seja, em questões iluministas, né? O Marquês de Pombal fez isso em Portugal, tá? Então, o Marquês de Pombal e Dom José I são considerados déspotas esclarecidos. E como o Marquês de Pombal era fã do iluminismo, claro que fã até certo ponto, né? Ele não é contra a monarquia absolutista. Então, como ele é fã dos ideais iluministas de uma forma geral, ele permitiu que os livros iluministas fossem estudados na Universidade de Coimbra, assim como a criação de cursos de engenharia, né, cursos técnicos, justamente porque o iluminismo valorizava isso. Essa galera estudou em Coimbra e trouxe essas coisas para cá. Então, de uma forma genérica, a gente poderia falar que o Marquês de Pombal ele seria um causador indireto da conjuração mineira, beleza? Em Minas, nasce a ideia de um nacionalismo brasileiro, ou seja, as ideias de que, a gente que está aqui, a gente nasceu aqui, a gente tem uma cultura própria, nós somos diferente da galera lá do reino português, ou seja, nós somos diferentes dos reinóis, né? Reinóis era um termo da época que se referiam às pessoas do reino português. Então, aqui em Minas, a galera fala, não, nós não somos de lá, nós somos daqui, nós somos brasileiros, e aí esse sentimento nacionalista, ele gera uma ideia também de separação, né? Vocês têm que lembrar que todo nacionalismo é separatista, todo nacionalismo é separatista. Se você não tem as características da nação, você, obviamente, vai ser segregado, você vai ser separado, você vai ser expulso, ou você pode até mesmo ser morto, que é o caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E outras, muitas guerras aí fora, tá? Perseguições e por aí vai, né? Então, essa galera revoltosa, eles vão começar a se reunir de forma secreta na maçonaria e coisa assim. E aí, quais são os planos deles, né? Então, isso aqui é importante, beleza? Então, a ideia deles é transformar Minas em uma república. Então, aqui tem uma questão. Não é a independência do Brasil, tá? É a independência de Minas Gerais, certo? Então, isso seria só da região das Minas, né? Porque essa galera é a líder da revolta, né? Essa galera são os mineradores. Essa galera, só eles aí estão fazendo a parada, tá? A capital seria em São João del Rei, surgiria uma universidade em Vila Rica, né, Ouro Preto, e lembrando que a ideia de universidade, estudo, universidade pública, coisa assim, é um ideal iluminista, né? A promoção de manufaturas têxteis, né, e siderurgia, por que isso? Porque eles estão vendo a Inglaterra fazer isso e ganhar muito dinheiro. Então, a ideia deles é promover isso aqui nas Minas Gerais, ou seja, uma proto-industrialização, né? Uma certa industrialização nesse sentido, de promoção de crescimento econômico e sair fora da economia agrícola, né? Ou da economia mineradora. A dívida deles, né, dos mineradores, seriam perdoadas, e aqui mora o coração da revolta, né? A escravidão continuaria, e aqui é um ponto muito importante para diferenciar da revolta da Bahia, tá? Enquanto que os mineiros querem a continuação da escravidão, os baianos vão querer o fim da escravidão. Por quê? Porque quem está fazendo a revolta em Minas é a elite. Quem vai fazer a revolta na Bahia são os escravos, os mestiços, as pessoas pobres, né? E a revolta seria justamente no dia da cobrança da derrama, o dia que o Visconde Barbacena aparecesse para cobrar a derrama, a galera mataria, né, o Visconde e proclamaria a independência das Minas Gerais, né? Só que no final não deu nada certo. Por que não deu nada certo? Porque teve um X9, né? Quem foi o X9? O Joaquim Silvério dos Reis. Ele que era um grande endividado, ele chegou lá para a galera de Portugal e falou assim, mano, tem a galera lá que quer se revoltar, ó. Vocês perdoam minha dívida aí. E eu falo para vocês quem é a galera. Aí o Joaquim Silvério dos Reis teve suas dívidas perdoadas, ele delatou o movimento, todo mundo foi preso antes do movimento acontecer. E no final, algumas pessoas vão ser presas, outras exiladas, né? É o caso do Cláudio Manuel da Costa, que foi exilado para Moçambique, e lá em Moçambique ele vai escrever lá as cartas chilenas, né, que faz parte aí do arcadismo. O Tomás Antônio Gonzaga, ele morreu na prisão, falaram que ele se suicidou, então isso é uma coisa incerta até hoje, né, se ele se suicidou mesmo ou se suicidaram ele, né?
E o Tiradentes foi a única pessoa condenada no movimento. Por que ele foi a única pessoa condenada, né? O Tiradentes, olha só a figura física dele, quem ele era, né? Então, o Tiradentes, né? Ele era o Sebastião, o Sebastião José da Silva Xavier, né? Ele, chamado de Tiradentes, né? Ele era um soldado, ele era um alferes aí, né? Era tipo um soldado baixo hoje dentro do exército brasileiro. Ele era pobre, então, não era elite. Ou seja, quem morreu foi o pobre, começa por aí. Ele é um militar, só que ele nunca conseguiu ascender na carreira, inclusive ascender na carreira também é questão de casamento, né? Ele nunca conseguiu se casar com alguém influente, rico e coisa assim, e também nunca conseguiu galgar posições maiores dentro do exército. E aí, ele, além disso, era Tiradentes, né? Ele era um cirurgião dentista, aquela profissão que existia antigamente, né? Que é meio que uma mistura de enfermaria, medicina, odontologia, né? Um mistão dessas coisas, onde o cara ia lá, né, para tirar dente, curar ferida. Inclusive, na época, né, o cirurgião dentista promovia a ação de sanguessuga, você colocar sanguessuga na pele para arrancar o sangue do seu corpo, uma parte dele, para poder purificar o sangue, né? Porque existia esse conceito de que algumas doenças poderiam ser curadas ou aumentar a imunidade da pessoa se o teu sangue fosse limpo. E para a limpeza de sangue, você tira esse sangue do corpo, o teu coração vai produzir mais, e aí você tem uma reinserção, né? Alguns conceitos que hoje é usado aquela galera que tira sangue do músculo, injeta depois no músculo do outro braço, que é a hemoterapia. É um conceito bem parecido com isso, né? Cientificamente falando, não tem comprovação de nada disso, beleza? E aí ele foi preso, né? Ele foi condenado. Por que ele foi condenado? O governo português falou que, olha só, você é cirurgião dentista, então você consegue entrar na casa das pessoas, você foi o cara que ficou divulgando o movimento. Só que também tem uma outra coisa. O Tiradentes nunca negou que fez parte do movimento. Ele abertamente, nas ruas em Ouro Preto e nas outras cidades mineiras, ele falava mal de Portugal até, ele falava que Portugal tinha que se ferrar, que Portugal tinha que vazar dali, que eles tinham que fazer independência mesmo. Ou seja, muitas testemunhas viam o Tiradentes fazer isso. E o Tiradentes confirmou isso. Ele nunca negou que fez parte do movimento. Enquanto que o resto dos bunda mole, todos os outros negaram que fizeram parte e meio que botaram a culpa no Tiradentes. Mas ele não era o líder. Ou seja, esse misticismo dele ter sido líder, isso é invenção, tá? Ele é o pobre que morreu porque ele nunca negou que fez parte do movimento e é pobre. Se fosse rico, não morreria, tá? Começa por aí. E aí, depois, a gente tem a formação desse quadro, né, que vocês não podem se esquecer desse quadro, feito pelo Pedro Américo, 1893, né? Em 1893, o que tinha acabado de acontecer no Brasil? Proclamação da República. Em 89, 88, a gente teve a libertação dos escravos, né? A Lei Áurea. E aí, o Pedro Américo, que foi contratado pelo Dom Pedro II e depois pelos republicanos, né? Os marechais, o Deodoro e o Floriano, para fazerem quadros sobre a memória brasileira, né? Sobre a nação brasileira. Muitos quadros foram feitos pelo Pedro Américo. O Grito da Independência, depois a proclamação da República, né? A Guerra do Paraguai, a figura aí do Tiradentes. E detalhe, olha só como o Tiradentes foi pintado, né? Roupa branca, barbas longas, né? E olha só, Tiradentes não tinha barba, o Tiradentes tem um monte de entrada na cabeça, né? Então ele era meio careca, só que aqui ele tá cabeludão, né? Você tem uma cruz de fundo, olha só Jesus Cristo do lado, né? Ou seja, de que o Tiradentes foi um mártir. Um mártir para o quê? Para a República, né? Para o Brasil como um todo. Tanto é que, olha só, e aqui tem um Brasil imaginário. Ó. Se vocês olharem o tracejado aqui, ó, aqui a gente pode ver o Brasil no mapa, né? O Brasil imaginário mesmo, aqui do quadro. Ou seja, o Tiradentes morreu pelo Brasil, morreu pela República Brasileira. Só que você pode falar o seguinte, ô Davi, por que o Tiradentes foi escolhido como herói da República pelos militares lá, o Marechal Deodoro e Floriano, e não pegou a galera da revolta lá, a revolta da Bahia? Porque quem se revoltou na Bahia? Pretos, pobres, escravos, mestiços. Então, você colocar essa galera da Bahia como heróis republicanos, e olha só, apenas 5 anos depois da libertação dos escravos, e vocês têm que lembrar que os negros do Brasil não foram inseridos na sociedade. Ou seja, eles foram marginalizados. Então, se você pegar uma galera negra, escrava, mestiça, pobre, para se tornar herói da República,
que pode acontecer no Brasil de 1893? Você pode ter um monte de revoltas sociais, né? Revoltas com questões culturais, com questões econômicas, né? Porque essa galera herói pode se tornar um grande símbolo de revolta. Então pegaram um cara branco, ele era militar, assim como o Marechal Deodoro e Floriano eram militares, né? E um cara que fez parte de um movimento que não questionou a escravidão, de um movimento que não questionou as ideias de igualdade, e um movimento elitista. Tá? Então, uma das grandes questões que a gente tem comparando a Inconfidência Mineira com a Inconfidência Baiana é justamente que a mineira foi feita pela elite, a baiana foi feita por pessoas pobres, escravas, mestiças, né? E pessoas pretas, né? Enquanto que a mineira foi feita pela elite, não questionou a escravidão e nada disso. Então, essa pergunta aqui, ó, só para a gente terminar essa parte, então discorra sobre esse movimento dominado em Confidência ou Conjuração Mineira ocorrido em Minas em 1789. Então, você tem que falar tudo sobre a revolta, né? O contexto, as questões econômicas relacionadas às dívidas, a influência do iluminismo, a influência da independência dos Estados Unidos, tá? Aí analise a representação de Tiradentes na pintura pelo Pedro Américo após a proclamação da República. Então, vocês têm que falar que o Tiradentes foi escolhido como herói porque ele era branco, porque ele era militar. Não poderiam escolher os negros, os escravos, os mestiços da Inconfidência Baiana porque poderia gerar revoltas na época da República, né? Na época lá dos militares do Marechal Deodoro e do Floriano. Vocês entenderam essa parte, gente? Então, vamos lá para a gente terminar essa primeira parte, né? Daqui a pouco já vai dar os 10 minutos para contabilizar, deve faltar uns 12 minutos, eu acho que dá tempo para a gente terminar essa parte. Vamos para a Bahia. Então, a Bahia, 1798, a Bahia estava tendo um problema de alimentos, né? Porque está tendo crise econômica em relação à crise do açúcar, e Salvador, como capital e como uma grande concentração de pessoas, estava tendo fome, tá? E aí vocês têm que guardar uma coisa, tá, gente? Fome é catalisador de revolta. Beleza? A Revolução Francesa começou com galera com fome, tanto é que ontem eu falei na aula, né, que o preço do pão custava o salário de um mês, certo? Hoje ou ontem, isso é uma notícia falando que o Ministério Público de São Paulo alertou lá o Bruno Covas, né, que é o prefeito, de possibilidade de saque. Por quê? Crise econômica pode gerar fome, pode gerar carestia de alimento, né? E pode ser que tenham revoltas por questões de fome, tá? Então, fome sempre vai ser um catalisador de revoltas. Então, é isso que está acontecendo em Salvador aí do final do século XVIII, beleza? E aí você também tem o iluminismo aparecendo na parada, só que é um iluminismo muito mais radical. Por quê? Porque é o iluminismo da Revolução Francesa, é o iluminismo da Inconfidência, da independência do Haiti, é o iluminismo do Rousseau. O Rousseau foi muito lido pelos inconfidentes baianos, né? Enquanto que em Minas, a galera menos radical dos iluministas eram lidos, como, por exemplo, o Voltaire, né? E outros, o Montesquieu e por aí vai. Só que na Bahia, como é uma galera escrava, mestiça, negra, pobre, essa galera vai questionar a escravidão, tá certo? Essa galera vai questionar a escravidão, sim. Vamos lá. Então, eles vão pregar ideias de igualdade para acabar justamente com os preconceitos raciais e sociais e, obviamente, os privilégios da elite. E eles querem uma república igualitária, né? Então, a parada aqui foi uma parada intensa. Então, a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, ela tem muito mais influência da Revolução Francesa, do jacobinismo da Revolução, que eu citei ontem na aula, né? Radicalismo, promoção de voto universal masculino, igualdade, fim da nobreza, fim do feudalismo, fim da escravidão, do que a mineira, né? E a mineira ela teve muito mais influência da independência dos Estados Unidos, tá? E inclusive, a independência dos Estados Unidos continua a ter escravidão, certo? Em Minas também continuaria a ter escravidão. Na Bahia, não. Por que não? Revolução Francesa, independência do Haiti. A independência do Haiti foi feita por escravos, por negros, né, contra a França, que era uma potência. E o Haiti foi o segundo lugar a promover a independência na América, depois dos Estados Unidos, né? Então, na Bahia, a gente tem um caráter popular radical. Escravos, pessoas libertas, pequenos comerciantes, artesãos, tanto é que essa revolta, até os anos 90, era chamado de Revolução dos Alfaiates, né, ou Conjuração dos Alfaiates. Também tem gente que chama de Revolta de Búzios, porque Búzios é ali na Bahia. E, diferentemente de Minas, que o caráter da revolta foi mais escondido, né? Maçonaria, jantares, foi muito mais privado. E a Conjuração Baiana foi pública. Panfletos nas ruas, cartazes conclamando a população a se revoltar
contra o domínio português, né? Então a gente tem um caráter público da Conjuração Baiana, enquanto que a Conjuração Mineira ela seria mais privada, ela seria mais isolada, né? Aqui também tem uma participação da elite, só que é uma elite que, quando viu que os negros queriam igualdade, fim de privilégios, uma parada radical, é uma galera que quer pisar no freio, né? Então essa elite ela ficou isolada. Aqui também teve a participação da maçonaria, né? Os Cavaleiros da Luz, tá? Onde você tinha aí uma elite intelectual, pessoas mais populares e também elite. O Cipriano Barata era um dos caras aí dos Cavaleiros da Luz que defenderam a Revolução Baiana, porém, aquela revolução pisando o pé no freio, certo? Ou seja, a elite quer a continuação da escravidão, quer manter os privilégios, enquanto que os negros, os escravos, os mestiços, as pessoas pobres, quer porrada. Eles querem tiro, bomba e porrada contra essa galera que não respeita a quarentena, né? Tiro, bomba e porrada, tá? Então, seria isso aí. Certo? Então, essas elites, eles são mais adeptos de uma república liberal, porém mantendo privilégios da elite, né? Então, um medo de uma revolução negra, da mesma forma que aconteceu lá no Haiti, enquanto que a galera pobre, mestiça e negra quer a revolução mesmo. E eles divulgaram isso aí por meio de cartazes, né? No final, Portugal foi inteligente, foi esperto, porque como foi difundido os cartazes, o que o governo fez? O governo foi lá, pegou a letra do cartaz, olha só que inteligência, hein? Pegaram as letras dos cartazes e começaram a comparar nos cartórios, na região aí, né? Nos documentos públicos. E começaram a ver quem escreveu. A letra parecida com aquele, a letra parecida com aquele, a galera começou a ser presa, começou a ser interrogada, você tem ali uns tapas na cara, né? E aí, confissões. E aí chegaram aos caras, os considerados os culpados. O João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens. O que eles eram? Negros, escravos, mestiços, eram libertos, alguns deles pobres, né? O que vai acontecer com eles? Enforcados, esquartejados, punidos, e a elite não aconteceu nada, né? Então, aqui a gente tem um caráter muito revoltoso, muito revolucionário, né? Então, aqui, ó, eu só vou ler alguns pedaços do cartaz para depois a gente ver algumas questões. O poderoso e magnífico povo baiense, publicando essa cidade da Bahia, considerando os muitos repetidos latrocínios feitos com os tiros de imposturas, né? Ou seja, o governo português está tirando a liberdade, o governo português aí tá fazendo nada com a gente, só tá tirando nossa liberdade, só tá nos explorando. Essa galera tem que vazar. Olha só, ó vós homens cidadãos, ó vós povos curvados e abandonados pelos reis, pelos seus despotismos, pelos seus ministros, povos que nascestes para seres livres. Olha aqui, ó, direito natural, lá do John Locke. Gozar os bons efeitos da liberdade, né? Então fala aqui sobre liberdade, sobre igualdade. Olha só, abismo da escravidão, a bandeira da liberdade tem que ser alçada, e tudo isso para provocar a felicidade do ser humano. Lembrando que o conceito do humanismo é que se você usa a sua racionalidade, você cresce na vida, você adquire liberdade, e o final da liberdade é você entender o mundo, é você se autogovernar e ser feliz. A felicidade é um dos produtos do iluminismo, tá? Então, para a gente terminar, algumas questões aqui, né? Então, sobre essas duas revoltas, olha só, qual seria a composição social dos dirigentes? Na Inconfidência Mineira, elite, Confidência Baiana, a galera pobre, negra, mestiça e escrava. As influências político-culturais de cada uma, a Inconfidência Mineira, a influência é o iluminismo, independente dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana também é o iluminismo, também é a independência dos Estados Unidos, só que muito mais a Revolução Francesa e a independência do Haiti. Os objetivos políticos sociais de cada uma delas, as duas queriam a formação de uma república, porém a Bahia queria o fim da escravidão, queria a igualdade entre as pessoas, o fim dos privilégios, enquanto em Minas queria ter a continuação da escravidão, a manutenção de privilégios. Tá? Essa é a grande diferença. E essa última pergunta, para a gente terminar, no ano de 2011, a Dilma, né, na época presidente, ela colocou lá no livro da República, né, tem um livro no governo que se chama Heróis da República, olha lá. Então, a lei 2.396 inscreve no livro Heróis da Pátria os nomes aí de João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens. Por que isso? Porque o nome deles foi abandonado ao longo do tempo, enquanto o Tiradentes foi o único cara que se manteve enquanto herói republicano. Ou seja, o cara branco, o cara militar, foi alçado herói e tem feriado. Ou seja, a gente lembra muito mais do Tiradentes
do que dos caras da Bahia. E os caras da Bahia eram negros, pobres, mestiços, muito radicais. Os caras falavam de igualdade, terminar com os privilégios, os caras foram esquecidos. Ou seja, isso foi intencional. E dependendo da formação do professor, da pedagogia, inclusive hoje é o dia do pedagogo, né? O professor ou a professora de pedagogia, se não souber isso aqui, quando for falar de Inconfidência Mineira, só vai falar da Inconfidência Mineira e não vai falar da Baiana. Só vai falar do Tiradentes, não vai falar do João de Deus, Lucas Dantas e o resto aí. Ou seja, na cabeça de vocês, vocês só lembram da Revolução dos Mineiros, mas não dos baianos. Ou seja, vocês foram doutrinados, vocês nunca perceberam isso. Tá? Ou seja, quem tem que dar aula de história lá embaixo, no Fundamental 1, tem que ser professor de história, tem que ser formado em história. Inclusive, tem escolas já em Ribeirão que, a partir do 3º ano do Fundamental 1, são especialistas que vão dar aula. Professor de matemática, professor de português, professor de história, para justamente evitar vícios, né? Nesse ano de 2011 também, vocês têm que lembrar que o movimento negro começa a ganhar muita força no Brasil. Nascem as cotas, né? E nasce também a ideia de você estudar a história da África na escola, né? O Lula já tinha feito isso antes de 2004, por aí. E os negros começam a ser mais ouvidos no Brasil. Inclusive, a gente passou a estudar mais poetas negros, mais filósofos negros, né? Tanto é que nos vestibulares aqui de São Paulo você tem a galera que é moçambicana, a galera de língua portuguesa de Angola, né? Que é estudada. Ou seja, o significado histórico da Conjuração Baiana foi respeitado nessa lei. Claro que o mais legal seria se tivesse um feriado. Aí sim, na prática, a gente lembraria também dos caras da Bahia e também lembraríamos aí do Tiradentes. E mais um feriado, por que não? Quem falou que feriado promove o caos econômico do Brasil? Tem que ter feriado sim, galera. Isso aí, belezura, gente? Então, eu termino aqui essa primeira parte, tá? Vocês têm alguma dúvida para falar? Manda aí. Luísa, você tem uma dúvida? Não, professor, eu só mandei o joinha que eu concordava, tá. professor. Tá tudo belezinho. Então, belezura, gente. Então, eu vou terminar aqui essa parte, tá? Espera converter o vídeo aí. E daqui uns minutinhos eu volto. Vamos tomar uma aguinha no banheirinho, certo? Daqui a pouco eu volto. E aí, galerinha, todo mundo ouvindo? Tudo beleza? Estão ouvindo aí? Beleza, Luísa, valeu. Então, vamos começar a segunda parte aqui da aula, tá? A gente vai começar a falar sobre... Valeu, Luísa. A outra Luísa também, a Luísa Roncolato. As duas Luísas responderam com joinha. Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre o Dom João VI. Então, o Dom João VI ele vai estabelecer a sede do Império Português aqui no Brasil. Eu fiz esse mapa mental aqui, tá? Lembrando que a gente sempre lê no sentido horário, então da direita para a esquerda. Então, a gente começa aqui no chifre da direita e vai nesse sentido, beleza? Se vocês forem fazer um mapa mental, no esquema de vocês, procurem sempre fazer nesse sentido, para vocês darem uma sequência lógica para quem visualiza, tá? Então, vamos lá. Então, qual que seria o contexto da transferência, né, da vinda da família real para cá? Então, é o contexto do bloqueio continental. Ontem, na aula, eu falei para vocês que o Napoleão tem como inimigo a Inglaterra, né? Não só a Inglaterra, mas como a Rússia, a Prússia, a Áustria e os países absolutistas em geral. Só que o Napoleão não ganha de um, que é a Inglaterra. A Inglaterra não era absolutista, a Inglaterra já era parlamentar, burguesa e coisa assim. Só que a Inglaterra temia a geopolítica dos franceses e também temia que os franceses pudessem se transformar em uma nova concorrente, tanto no sentido político quanto no sentido econômico, beleza? E aí, a Inglaterra é uma ilha. O Napoleão sempre foi muito bom em terra, ele era um brilhante estrategista em terra,
Só que ele, nos mares, a Inglaterra mandava, né? A Inglaterra sempre foi a senhora dos mares desde a época da Elizabeth I, beleza? Então a Inglaterra já tem aí uns 200 anos de uma tradição militar nos mares, tá? Então ninguém praticamente ganhava na Inglaterra. Inclusive quem foi ganhar na Inglaterra nos mares foram os submarinos alemães da Primeira Guerra Mundial. O submarino foi criado para isso, tá? Enfim, o Napoleão não consegue ganhar na Inglaterra, então ele promove o bloqueio continental, ou seja, nenhum país do continente poderia comprar da ilha Inglaterra. Se comprasse produtos, o Napoleão prometia invadir esse país. 2 países romperam o bloqueio: Portugal, que o Dom João vem para o Brasil, e a Rússia. A gente viu isso, né? Ontem o Napoleão invade a Rússia, e não dá para falar agora porque não é o momento, né? Mas é o contexto do bloqueio continental, é essa briga entre ingleses e franceses, né? Aí chega o ano de 1807, por quê? O Napoleão sabia que Portugal tinha relações históricas com a Inglaterra. O Portugal tinha relação lá do Tratado de Mitten e tem relações históricas já faz tempo, desde o final da União Ibérica, né? Quando os holandeses deixaram de ser os parceiros e agora você tem a Inglaterra como novos parceiros, né? Então, os portugueses eram muito dependentes dos ingleses. Só que aí tem um problema. Olha só a sinuca de bico que o Dom João tá. Se o Dom João apoiar a França, a Inglaterra promete bombardear Portugal. Você tem que lembrar que Portugal é um país que praticamente está no Atlântico, né? Se o Dom João continuar a parceria com a Inglaterra, o Napoleão promete invadir. Então, olha só o jogo como é complicado. Não importa a quem o Dom João der apoio, ele vai sofrer do mesmo jeito. Então, em 1807, começa a aparecer acordos secretos, né? Isso são coisas mais recentes, né, que a gente descobriu enquanto historiadores. Em 1807, o Dom João começa a fazer um acordo secreto com a Inglaterra de transferir a corte portuguesa, ou seja, a corte portuguesa envolveria a família real, envolveria os funcionários públicos, envolveria os nobres puxa-saco, envolveria um monte de gente e transferir para o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil era a principal econômica de Portugal nessa época, né? E o Brasil está longe da Europa, ou seja, o Brasil seria muito difícil Napoleão invadir. Se o Napoleão invadisse, os ingleses prometiam ajudar Portugal aí. Tá? Chega o ano de 1808, o que rola? 1808, o Napoleão resolve invadir a Península Ibérica. Tá? Ele invade a Espanha, derruba o rei da Espanha, e isso, inclusive, vai facilitar a independência da América Espanhola, né? Então, ele invade a Espanha e vai invadir Portugal. E aí, a notícia da invasão chegou em Lisboa. E Lisboa está do lado do Atlântico. Só que Lisboa até a fronteira da Espanha é um pulo. Vocês têm que lembrar que Portugal é uma tripinha de país, né? Deve ter o quê de leste a oeste? Uns 500 quilômetros, por aí no máximo, não tem mais que isso. Então, é uma tripinha de país. Então, o que teve que acontecer? A galera teve que vazar de Portugal rápido. Inclusive, a gente tem relato de que muita coisa foi esquecida ali no porto. Por exemplo, mala, documento do Estado, né? Muita gente teve que vir meio com a roupa no corpo, praticamente desse jeito. Teve que vir rápido porque o Napoleão estava invadindo. E aí, então, os ingleses escoltaram a família real e a corte portuguesa, escoltaram essa galera para vir para cá, para o Brasil. Então, uma média de 15 mil pessoas vieram para o Brasil e vão se instalar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil, que o Marquês de Pombal lá atrás tinha transferido, beleza? E aí tem uma questão teórica para a gente pensar. Tem gente que fala que o Dom João é um fujão, tem gente que fala que ele é um herói, beleza? Recomendo que vocês assistam aquele filme Carlota Joaquina. Tinha no Netflix, não sei se tem ainda, mas dá uma pesquisada depois na internet, né? O Carlota Joaquina é muito legal esse filme. É com a Marieta Severo e o Marco Nanini, né? O casal lá que faz A Grande Família. E claro que o filme é uma tiração de sarro, o filme é uma comédia, uma piada. E o Dom João, ele sofre muito ali no filme, né? Então, toda hora ele é meio molão, né? Toda hora ele tá com uma coxa de frango na mão, com abacaxi. A Carlota Joaquina sendo mostrada com bigode, né? Porque os quadros da época, né? Quadros de retrato mostravam que ela tinha bigode mesmo, né? Então ela tinha um pouquinho de bigode aí, porque era uma moda espanhola, certo?
e mostra ela, né, mandando Dom João, desmandando nele, xingando ele e também metendo o chifre no Dom João, tá? E o Dom João com o molão, ou seja, a figura que o Dom João é tratado ali é como se fosse um banana, tá? Ele é mostrado como se fosse um banana. Ou seja, essa figura que o Dom João é um banana, que ele é um fujão, que ele é um covarde, que ele é um bunda mole, quem fez foi a historiografia portuguesa, ou seja, os historiadores portugueses, principalmente da época da ditadura do Salazar, no século XX, né? Desde a Segunda Guerra Mundial até os anos 60, como era uma ditadura nacionalista e coisa assim, eles olhavam o passado e falavam que o Dom João era um fujão, de que ele tinha que ter ficado lá, ter combatido o Napoleão, e mesmo que ele morresse, que morresse pela glória portuguesa, ou seja, uma visão nacionalista, né? Só que os historiadores brasileiros, dos anos 80 para cá, pós-ditadura, tanto em Portugal quanto no Brasil, eles começaram a olhar a figura do Dom João não como um fujão, mas como um possível herói, como um possível estrategista. Por que isso? Porque o Dom João é praticamente o único chefe de Estado, é o único rei europeu que se manteve no poder com o Napoleão. O Napoleão cai do poder, o Dom João participa do Congresso de Viena, né, que é a restauração da Europa pós-Napoleão. E ele praticamente é o único mandatário europeu que sobreviveu aos ataques do Napoleão. Ou seja, ele poderia ser considerado um herói. E outra coisa, ele transferiu Portugal para o Brasil, ele transferiu a corte, ele transferiu o funcionamento do Estado, o próprio Estado, a família real, ou seja, ele manteve o reino português funcionando com a invasão napoleônica. Ou seja, seria ele um estrategista? Então aqui a gente tem uma visão mais positiva da pessoa do Dom João. Inclusive no filme do Carlota Joaquina, tem algumas coisas meio sutis no filme que meio que mostra isso. Então, por exemplo, aparecia alguém que meteu o chifre nele, né? Que catou lá a Carlota Joaquina, inclusive a Carlota Joaquina teria tido alguns filhos aí, coisa assim, que não seria do Dom João que o filme trabalha. Claro que isso seria fofoca de época, né? Ninguém sabe se é verdade. Mas que ela tinha os casos extraconjugais, ela tinha. E aí o Dom João, quando ficava sabendo disso, ele não mandava matar o cara, mas ele pegava o cara e mandava para governar o sul do Brasil, por exemplo. Ou seja, muito longe da Carlota Joaquina e longe do Rio. Ou mandava o cara lá para o Nordeste, mandava o cara para Moçambique, mandava o cara para Angola. Aí você fala assim, ele é um banana. Não. Aí que tá. Se ele bater de frente com essa galera, é uma galera da elite. Então ele meio que vai contrair inimigos, ele vai contrair descontentadores, pessoas descontentes com essa política, entenderam? Então ele meio que agia no sentido estrategista também. O filme mostra isso, né? Chegou uma hora também que o Dom João ele invade a Cisplatina, que seria a região do Uruguai, né? E aí a Carlota Joaquina quer governar lá. Como ela é espanhola, né? Ela era da família espanhola, e ela era toda bambambam e coisa assim, ela queria governar essa região para fazer parte ali da região dela, né, que seria da Espanha, ali da região da Argentina, Uruguai, Paraguai, ou seja, ela queria ficar lá com os espanhóis, né? O Dom João faz o quê? Não vai não. Por quê? Porque soubesse que se ela fosse para lá, ela poderia arrumar intriga, problemas para o reino português. Tá vendo? Então são coisas sutis que também o filme da Carlota Joaquina trabalha, mas que a gente pode ver que ele seria um bundão, mas não, ele seria meio que um estrategista mesmo nesse sentido, mesmo gostando de coxinha de frango. Quem não gosta de coxinha de frango? Enfim. Quando Dom João chegou aqui ao Brasil, ele chegou em Salvador. Lá em Salvador, ele decretou a abertura dos portos. Né? Praticamente 6 dias depois da chegada, ele decreta a abertura dos portos às nações amigas. Isso aqui é importante, tá? O que é isso? A partir desse momento, o Brasil, que é uma colônia, pode comercializar com quem quiser. Tá? Lembrando que o Brasil só poderia comercializar com a metrópole, que era Portugal, dentro da lógica do Pacto Colonial. Então, com isso, o Dom João deu liberdade para os colonos comercializarem com quem eles quiserem. Obviamente que as nações amigas seriam favorecidas. Quem? A Inglaterra. Então, se você comprar um produto inglês, você vai pagar 16% de imposto. Se você comprar um produto lá de Portugal, você vai pagar 17%. Se você comprar um produto de qualquer outro país, Estados Unidos, França, você vai pagar 24%. Ou seja, é para você favorecer a entrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Só que isso é uma coisa importante porque, entre aspas, meio que começa a dar uma certa liberdade para os colonos. E aí, uma coisa que vocês têm que guardar. Tem gente que defende a tese de que a presença da família real aqui vai acelerar a independência.
Tanto é que Inconfidência Mineira e Baiana e a presença da família real fazem parte daquilo que a gente chama de crise do sistema colonial. Ou seja, a presença da família real vai dar liberdade para os colonos vão poder comercializar com quem eles quiserem. O dia que os colonos puderem perder essa liberdade, eles vão decretar a independência junto com Pedro I, né? Isso a gente vai ver depois, na semana que vem, mas é mais ou menos isso, beleza? Enquanto tem um outro grupo de pessoas que defende a ideia de que a família real vai retardar o processo de independência, justamente porque já teve tentativas aí, né, com a revolta dos mineiros e a revolta dos baianos, com a presença da família real. Você tem aqui o Estado português presente, isso meio que retardaria. Só que a primeira tese, né, que eu falei para vocês, é a mais aceita hoje. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Vamos continuar. Os produtos ingleses, então, a partir disso, têm liberdade de atuar aqui no Brasil, eles vão pagar menos impostos para circular. Os portugueses também aqui vão ter um conforto, né, um modo de vida europeu, vão conviver praticamente como se estivessem na Europa, né, com produtos importados. Depois eu vou comentar algumas diferenças que vai rolar aqui. Então, de uma forma geral, a gente pode falar que vai rolar o fim do pacto colonial, né? Então, o Brasil vai se tornar o centro de Portugal. Em 1810, a gente tem o Tratado de Aliança e Amizade, onde os ingleses só podem ser condenados com tribunais ingleses. Por quê? Porque a partir de agora, a gente tem muito estrangeiro aqui no Brasil. Não só estrangeiros lá de Portugal, mas também estrangeiros da Inglaterra. Muitos ingleses vão estar aqui, mas também muitos franceses, muitos holandeses, né, vão estar aqui, e também gente de outros países. Então você tinha muito estrangeiro aqui no Brasil, principalmente ingleses, né? Então você tem muito soldado inglês, muito comerciante inglês, viajante, coisa assim. Então, se eles cometessem um crime, sei lá, estupro, assassinato, alguma coisa assim, eles não poderiam ser condenados por tribunais portugueses, mas ingleses. Ou seja, os ingleses meio que teriam uma passada de pano aí. O máximo que poderia acontecer, eles seriam mandados embora daqui, mas não seriam presos pelos governos de Portugal aqui no Brasil, tá? Mais ou menos isso. O Tratado de Comércio e Navegação é o tratado que vai confirmar a abertura dos portos. Então, a partir disso, de uma forma oficial, produtos portugueses pagam 16% de imposto, portugueses pagam 17% e outros países pagam 24%, ou seja, os produtos ingleses vão ser favorecidos. Você pode comprar de outros também, mas você vai pagar mais imposto. A ideia é essa, tá? Vamos lá. Chega o ano de 1815, o Brasil vai ser elevado ao Estatuto de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? 1815 é quando o Dom João VI vai participar do Congresso de Viena, né? Todos os países invadidos pelo Napoleão se reuniram no Congresso de Viena, lá na Áustria, justamente para promover a ideia da restauração, da legitimidade, blá, 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 que a gente viu ontem, certo? Nessa época, a Maria Louca, né, que era a mãe do Dom João, e ela era louca mesmo, provavelmente ela tinha esquizofrenia, ou Alzheimer, alguma coisa do tipo, demência também, né, que são essas doenças uma doença neurológica, e ela tinha muito problema, né? Como ela era rainha-mãe, enquanto ela não morresse, o Dom João não poderia ser rei. Ele tinha o título de príncipe. Ela morreu, nessa época vai acontecer o Congresso de Viena, e aí o príncipe Dom João torna-se rei Dom João, e aí o Brasil vai se tornar o Reino Unido de Portugal e Algarves. Quer dizer que o Brasil deixou oficialmente de ser colônia. O Brasil se tornou a sede de Portugal, né? Então, o centro do governo português, o centro do país Portugal é o Brasil. Não é mais Portugal lá na Europa. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque depois, o dia que isso terminar, os brasileiros vão querer independência, tá? Vamos lá. O Dom João, então, com a família real, vieram para o Brasil e eles vão se instalar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade colonial muito antiga, lá de 1570, por aí, né? Antes era um forte, depois vai ganhar o estatuto de vila, lá atrás, lá no começo do século, no final do século XVI. E praticamente o Rio de Janeiro nunca teve reforma, né? O Rio de Janeiro tinha mais ou menos 40 mil pessoas, 30 a 40 mil pessoas habitantes. Está chegando 15 mil, ou seja, praticamente está tendo 50% a mais de pessoas. Onde que vai ficar essas pessoas? Muita gente teve que ficar na casa dos colonos, né? Os colonos ganharam um monte de símbolo, passava a gente do governo nas casas colocando um carimbo, aquele carimbo com R, né? Do real. Então,
quer dizer o quê? Que essa casa vai ter que receber alguém de Portugal, obrigatoriamente. Então, você tinha um quarto, você vai ter que sair desse quarto para receber alguém lá de Portugal na sua casa. Porque não tem onde essa galera ficar, tá? Começa por aí. Segundo, tá chegando 15 mil pessoas para cá e aí você tem que reformar a cidade. Então, o Rio de Janeiro vai passar por um primeiro processo de reforma. Ruas vão ser asfaltadas, ruas vão ser alargadas, vai ter a promoção de saneamento básico, né? Porque você não tinha nada disso. Tá? Você tem um relato de mau cheiro no Rio de Janeiro. O Dom João vai ter que tentar resolver isso. Não resolve muito, né, mas já começa a fazer alguma coisa disso, né, de uma reforma sanitária. Beleza? Você tem a construção de iluminação pública, porque até então também as ruas eram todas escuras, você não tinha iluminação nas ruas do Rio de Janeiro. Ele vai promover iluminação pública, principalmente nos bairros do centro, né? Iluminação a gás. E aí tem uma questão importante que vocês podem pensar, tá, gente? Isso pode ser aplicado em sociologia também. Como que ambientes iluminados promovem menos criminalidade? Isso é histórico, tá? Isso é registro em Londres, Paris, Nova York. Tanto é que tem um quadrinho do Will Eisner, que é considerado o pai das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, o deus da história em quadrinhos dos Estados Unidos, que ele tem uma charge muito legal. Ele está sendo uma pessoa, está andando em Nova York, e aí ele percebe que tem alguém perseguindo ele atrás, né? É um assaltante. O que ele faz? Essa pessoa que está sendo perseguida é à noite, ela para embaixo de um poste de luz. Como ela está sendo iluminada, o bandido vai embora. Quer dizer o quê? Que na iluminação, o crime acontece menos, enquanto que no escuro o crime acontece mais. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Os bairros novos que foram iluminados, a criminalidade caiu, enquanto que nos bairros onde não tinha iluminação pública, a criminalidade continua existindo. Olha só, anota isso aí que pode ser uma questão de segunda fase para vocês. Vocês que vão passar para a segunda fase da FUVEST, da Unesp, da Unicamp e outros vestibulares que tem questão aberta, tá? Pode ser uma questão interessante para pensar violência urbana relacionada à iluminação pública. Tanto é que no Brasil, até os anos 2000, hoje praticamente não tem mais isso, né? Antes tinha muita queda de força aqui. E eu lembro, né, que uma das coisas que a minha mãe ficava preocupada, meus pais ficavam preocupados, é com assalto. Tá? Então você vai lá, você tranca os portões. Eu morava em Bonfim Paulista, ninguém trancava o portão lá quando eu era criança, né? Hoje a galera tá trancando o portão lá, que tá tendo muito assalto em Bonfim. Enfim, antes ninguém trancava o portão. E aí quando caía a luz, a galera trancava, a galera ia lá, colocava corrente no portão porque tinha medo de que poderia ter assalto, porque tá tudo escuro, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, né? Você não tem nem telefone para poder ligar para a galera, né? Porque não existia celular, nada disso. Então era um risco. Então, isso é uma coisa para a gente pensar a violência urbana. Como que a iluminação pública ela contribui para você ter menos violência urbana, menos assaltos e coisas assim. Enfim, o Rio de Janeiro vai passar por esse processo de reforma arquitetônica, a cidade vai ser reformada, vai ser ampliada. Tá? Continuando. Em 1808 nasce a imprensa régia. Por quê? Porque o Dom João trouxe a máquina de imprensa, que é a máquina de copiar livro, panfleto, correspondência, né, que até então não existia no Brasil. A América Espanhola já tinha um monte. O Brasil vai ser a primeira a vir para cá. Consequentemente, as impressões passam a ser mais baratas aqui, né? Porque tudo antes tinha que ser imprimido na Europa, tinha que ser impresso lá. Por exemplo, livro, lembra que eu falei para vocês, em Minas, que livro era caro? Agora o livro fica mais barato porque você tem a produção aqui. Tendo a máquina de copiar, nasce a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal praticamente da colônia. Obviamente que a Gazeta do Rio é um jornal do governo, onde as notícias da Europa vão ser retratadas. Então, se você quiser estudar coisas da Europa aqui no Brasil na época, é só você pegar a Gazeta da época, que só tem notícia da Europa, falando o que Napoleão estava fazendo, o que a Inglaterra estava fazendo e coisas assim, beleza? Enfim, vamos lá. Vai ser formada a Real Biblioteca, né, que é a Biblioteca Nacional hoje, que tem lá no Rio de Janeiro, que virou um arquivo histórico. Tem a Biblioteca Nacional também em Brasília, né, porque Brasília depois virou capital. E só de curiosidade para vocês, tá? Todos os livros impressos no Brasil, de uns anos para cá, a Biblioteca Nacional tinha que ter uma cópia, tá? Então, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro não tem mais espaço, porque é um lugar pequeno, todo de madeira. Inclusive, quando mataram o Museu Nacional, né, o Museu Nacional, inclusive, que foi criado pelo Dom João também, né? A Biblioteca Nacional, ela é toda de madeira, ela é bonitona, né? Tem um monte de carpete. E como pegou fogo o Museu Nacional por questão elétrica, as fiações elétricas do Museu Nacional era de 1960, tá? A última vez que teve uma reforma elétrica no Museu Nacional foi na época do JK, se eu não me engano.
nos anos 60, beleza? E foi isso que ocasionou a queima do negócio lá. Teve queima de fusível, queima de fiação, pegou fogo a parada e destruiu o Museu Nacional. Mataram o Museu Nacional, né? E aí depois começaram a perceber que a Biblioteca Nacional também poderia pegar fogo, porque era coisa antiga, né? Enfim. E a Biblioteca Nacional, depois você tem em Brasília hoje, né? Hoje, com a digitalização dos livros, é mais fácil, você guarda o livro em nuvem, né? Essas coisas assim. Então, você ameniza o problema do espaço. Mas é lei no Brasil, todo impresso no Brasil, a Biblioteca Nacional tem que ter uma cópia. Enfim. O Dom João também criou o Teatro São João, ali em 1813. Ou seja, vocês estão vendo que o Dom João está melhorando a cidade. Ele está promovendo uma série de melhorias importantes, né? O Teatro São João. Ele vai trazer para cá a missão artística francesa, né, do Tauni, do Debré. Tanto é que quando a gente tem questão de vestibular falando sobre trabalho escravo, açúcar, depois olha a legenda. A maior parte dos desenhos ou pinturas são do Debré ou do Tauni. O Debré tem mais de 15 mil páginas de desenho. Ele foi convidado, e junto com o Tauni, eles foram convidados a vir para cá pelo Dom João. O Dom João está pagando essa galera para promover a memória, ou seja, para promover o que é o Brasil. E aí o cara vai vir pintar fruta, pintar o animal, pintar o escravo, pintar a vida no Rio, a vida em Salvador, a vida em outras cidades, para isso servir de propaganda na Europa, né? Porque afinal de contas tem que mostrar onde a família real portuguesa está morando, né? A missão científica austríaca tem a função aqui de estudar mesmo botânica, zoologia. Aqui é uma questão mais científica, mas também serve de propaganda, tá? O Jardim Botânico, criado em 1819, o Museu Nacional, né? Um está perto do outro, se não me engano. O Jardim Botânico eu não lembro se eu conheci. Vai nascer a Faculdade de Medicina lá da Bahia, em Salvador e no Rio de Janeiro, lembrando que é faculdade, não é universidade, tá? A universidade, a primeira a nascer no Brasil, é a USP em 1930, enquanto que a América Espanhola já tinha um monte de universidade. A primeira universidade no Brasil é a USP em 1930, tá? Nasceu a faculdade. Qual que é a diferença de faculdade e universidade? Faculdade tem um curso. Universidade tem vários cursos e você pode fazer todos, se você quiser. Quando vocês entrarem na universidade pública, os lugares que tem muitos cursos, vocês podem frequentar as disciplinas. Você pode fazer disciplina, vamos supor, sei lá, você vai fazer engenharia mecânica. Você pode fazer aula de história, se tiver no seu campo. Você pode ir lá se matricular. Você pode fazer isso. Se tiver vaga, você pode fazer isso, tá? Então, a universidade, ela te dá uma ampla gama de leque, uma ampla gama de possibilidades que a faculdade não dá, porque a faculdade é só aquilo, né? É só um curso e pronto, acabou. E, geralmente, curso técnico. O curso de medicina é um curso técnico, tá? Também vão nascer as academias militares, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, vai ter também o curso de engenharia e também curso para virar oficial, promoção de técnico, tipo técnico de construção, técnico para construção de navio, técnico aí para a parte de arrumar essa parte de gás, né, saneamento básico. Então, você tem aqui cursos técnicos voltados para a área de engenharia e também a formação de oficiais aí no Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil, tá? Que depois o Dom Pedro I faliu, não é o mesmo Banco do Brasil de hoje, tá? Não tem nada a ver. E vários costumes novos estão chegando aqui, né? Então vocês estão vendo que toda uma vida europeia está sendo trazida para cá mesmo, né? Está vindo para cá. Então o Rio de Janeiro vai ter ares de Europa. Então, com lojas, por exemplo, cabeleireiro, era uma coisa da época, não existia no Rio de Janeiro cabeleireiro, isso é uma moda europeia. Restaurante, lojas de luxo, né, artigos franceses sendo vendidos aí no Rio, coisa que até então não tinha, e produtos ingleses, ou seja, você tem toda uma moda europeia sendo trazida para cá. E quem ajudou a trazer isso foi a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina brigou para ter isso, porque ela falava, não, vou morar no Brasil, país quente, só tem negro, tem pobre, não sei o que e tal. Ela ajudou a trazer esses costumes europeus para cá, tá? E de curiosidade para vocês, os mercados franceses preferiam ruas estreitas. Já os mercados ingleses preferiam ruas largas. Olha só que curioso. Por que isso? Porque o mercado francês é um mercado de luxo. Então, o seu mercado de luxo, poucas pessoas frequentam, porque é mais caro. Então, por que a rua estreita? Porque a rua estreita seleciona a pessoa. Então, só vai ali quem é rico, a etiqueta, né? Então, o luxo francês. Já o mercado inglês, como é um produto barato, então eles vendiam no atacado, que eram tecidos. Lembrando que a Revolução Industrial vai aumentar a quantidade de tecidos ingleses, né?
Então, era uma galera que vendia por atacado. Então, por que eles preferem ruas largas? Muita gente. E eles preferiam ruas largas, geralmente próximos à estrada, justamente para escoar essa produção para o interior do Brasil. Olha só como que a questão arquitetônica ela ajuda a explicar uma questão social e econômica da época, né? Então, ruas estreitas, o mercado francês, de luxo, porque poucas pessoas frequentavam ali, porque gente endinheirada, o contrário seria dos ingleses, tá? Olha só que interessante, beleza? E aí o eixo econômico, obviamente, vai ser a região centro-sul, já era o centro-sul devido à questão da mineração, só que a mineração estava em crise, né, desde os 1800, então o eixo centro-sul se confirmou como grande força econômica dessa época, tá certo, gente? A Revolução Pernambucana e outras coisas eu vou falar na próxima aula, quando a gente for falar sobre independência do Brasil, e aí eu já falo tudo isso de uma vez. Tá certo, gente? Então eu vou terminar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem mandar alguma dúvida aí? Perguntem, tá? Senão eu vou terminar aqui. Acredito que ninguém tenha dúvida, professor. Belezura, gente? Ninguém quer perguntar nada? Senão, grande abraço para vocês. Beijo para todos. Se cuidem, beleza? Continue estudando. Murilo, abração aí. Grande abraço, tá, Professor, Bia? Oi. eu queria fazer uma pergunta Diga, Isabel. sobre nas questões de aplicação, tenho a pergunta 3, que pergunta qual que era a importância da imprensa na colônia, tipo, como que é uma novidade. Eu queria... Então, mas essa pergunta ela vai estar relacionada à independência. Aí, não é? Falando que tem um texto falando do Dom Pedro I, se não me engano, é a alternativa B, alguma coisa assim, não é? Ah, sim, tem A e tem B, isso mesmo. Então, eu vou adiantar rapidinho, mas na semana que vem, se você quiser me perguntar, aí eu respondo completo. Então, assim, a Ok. imprensa é uma novidade porque não tinha máquina de imprensa aqui. Então, a máquina de imprensa ela é uma novidade, consequentemente, ela consegue produzir livros, jornais. E aí você tem circulação de ideias. Circulando as ideias, pode ser que tenham ideias sobre questionamentos, sobre revolta. Ou seja, muita coisa de contestação dos brasileiros contra Portugal vai circular na imprensa. Entendeu? Porque a imprensa é a ideia da promoção, da promoção física mesmo. Né? A imprensa é uma máquina de copiar. Então, você pode ter um jornal sendo copiado ali, um livro, um panfleto. Olha só, panfleto, que é a divulgação de ideia, né? Correspondência. Consequentemente, isso pode divulgar as ideias de independência, que é justamente isso que a questão está perguntando, né? Associar essa ideia da imprensa à independência brasileira. Por isso que eu te falei que semana que vem eu te respondo de forma completa. Mas seria a alternativa A, essa aí. Aí a B vem a questão do Pedro I, não é? Isso mesmo. Obrigada. Mas a questão A seria isso, essa novidade, porque antes não tinha. Agora tendo, isso vai ajudar na circulação de ideias, né? Circular ideia. Jornal circula ideia, livro circula ideia. E, consequentemente, pode gerar ideias de revoltas. Ó, o carioca tá aí, malandro! Então, beleza, gente. Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou encerrar aqui, tá? Então, eu vou terminar aqui, tá, gente? Grande abraço, beijo para vocês. Até a próxima. Se cuidem, continuem estudando. E agora que vocês têm uma oportunidade mais ainda, né? Porque o Enem vai ser postergado, dá para estudar mais coisas ainda, tá? Tchau para vocês, grande abraço, tá, gente?
Gente, não é possível. E aí, gente, tudo bem? O pessoal tá ouvindo? Sim, senhor. Ó, Lucas Pedrotti. Lucas Pedrotti, que é do Gabarito? Ah, o Lucas não respondeu. Mas eu acho que era o Pedro Pedrotti, né? Acho que eu estava confundindo os nomes. Então vamos lá, gente. Só deixa eu abrir aqui. Fui pegar uma água, acabei esquecendo de abrir as aulas de hoje, né? Então, assim, a primeira parte da gravação, eu vou falar para vocês sobre as independências da América Latina, né? Então, a gente já viu a independência dos Estados Unidos, a gente vai ver aqui as independências da América Latina. Então, essa primeira parte da aula é a mais importante para vocês, né? Eu até tinha programado de falar esses dois temas agora praticamente nos dois momentos de 40 minutos, né? Mas hoje de manhã fluiu bem, então nem precisei ter a segunda parte da aula, né? Acho que se fosse presencial demoraria mais. Então é uma coisa nova que a gente está percebendo aí, né? É que determinados conteúdos eles fluem mais rápido mesmo, tá? Ó, olha só, então, deixa, cadê? Faltou a independência do Brasil, abrir aqui. Então essa é a primeira parte mais clássica, né? Assim, a mais importante para vocês hoje. E cadê a independência do Brasil? Foi. Cadê a independência? Beleza, tá gravando. Então deixa eu compartilhar a tela com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar das independências da América Latina, tá? Então vocês têm que lembrar que a gente já viu a independência dos Estados Unidos, inclusive a independência dos Estados Unidos, a primeira colônia americana independente. É um fator importante, né, que vai influenciar a independência aqui do resto da América, inclusive Brasil, Argentina, Paraguai, o próprio Haiti, né? O México e por aí vai. Lembrando que a gente está falando no contexto das ideias iluministas, Revolução Francesa e Napoleão, né? Basicamente é esse o contexto aí que está rolando. Então, assim, no caso da América Espanhola, sempre rolou movimentos de independência, movimentos de questionamento do domínio espanhol, né? Nesse caso aqui, revoltas no caso dos Incas, né? Descendentes dos Incas aí liderados pelo Tupac Amaru, né? O Tupac Amaru II, que ele é um descendente aí dos imperadores Incas, e ele vai tentar a independência aí do Peru, regiões do Peru, no final do século XVIII. Não deu certo, obviamente, né? O Tupac ele vai ser esquartejado, mas foi um grande movimento indígena que chacoalhou geral aí o domínio espanhol, tá certo? Vamos lá. Vou continuar aqui. Lembrando que a sociedade da América Espanhola, e aqui é um ponto importante para vocês, né, é que basicamente a gente tem três grandes categorias. Então as categorias, o chapetão, né, os chapetones, quem que eles eram? Eles eram os espanhóis, entre aspas, puros, né? Espanhóis que nasceram mesmo na Espanha. Por quê? Porque o espanhol que nasceu na América, ele vai ganhar o nome de criolho, tá? E detalhe, vocês têm que lembrar que esse criolho aqui não tem nada a ver com o criolho da América Portuguesa, no caso do Brasil, né? O criolho aqui do Brasil seria a mistura de branco com negro. Esse criolho aqui da América Espanhola, então é um falso cognato, né? Falso cognato são palavras que têm a mesma pronúncia, porém com significados diferentes, né? Isso é muito costumeiro. Isso é muito costumeiro, às vezes, ter erros, né? Então, tomem cuidado aí na questão das línguas. Tem algum microfone aí que está aberto, gente? Acho que é o microfone da Giovana. Giovana? Vê se teu microfone está aberto aí, que está fazendo uns barulhos aí, tá? Enfim, vamos continuar.
Então, o criolho é um espanhol nascido na Espanha, tá? Aliás, desculpa, o espanhol nascido na América. Os pais são espanhóis mesmo, só que a diferença é que ele nasceu aqui na América. Por ele ter nascido aqui na América, ele vai ter, entre aspas, uma pureza inferior ao chapetão, né? Então, no caso, os chapetones, eles eram, entre aspas, a elite da elite. Então, eles é que eram os vice-reis, os governadores gerais, né, os juízes da parada. Os criolhos, entre aspas, são menos puros, né, mas são espanhóis. Eles vão vão ocupar cargos menores na política dessa América Espanhola. Então, por exemplo, eles vão ocupar os cabílidos, que eram as prefeituras, beleza? E, obviamente, que eles são uma quantidade maior em relação aos chapetones. E detalhe, são os criolhos que vão fazer o movimento de independência em geral aqui na América Espanhola. Por quê? Porque eles querem tomar o lugar dos chapetones, né? Porque os chapetones é que são os verdadeiros líderes políticos, beleza? Então, o primeiro ponto que vocês têm que guardar, os criolhos são quem são os comandantes, né? A galera que vai comandar esse movimento de independência contra a metrópole espanhola, beleza? Olha só, o resto da sociedade é o resto, né? Então, seria a galera mestiça, os indígenas, os escravos, lembrando que escravo aqui pode ser tanto escravo indígena quanto escravo negro africano. Na América Espanhola, de uma forma geral, houve pouco uso de escravo negro, né? Era muito comum mais o escravo indígena, por isso que você tem pouco negro no Peru, pouco negro na Bolívia. Já nas regiões ali do Caribe, nas regiões caribenhas, o negro ele tem uma maior quantidade. Né? Pensar, por exemplo, Cuba, Porto Rico, a Colômbia, né? Lembra que a Colômbia ela tem o Mar do Caribe. Região da Venezuela também, Venezuela menos comparada à Colômbia, mas você tem uma população de negros mais nessas regiões caribenhas, justamente porque tem um tal lá daquele comércio, o comércio inglês de escravos, depois um comércio francês, né? Até os portugueses eles chegaram a ganhar dinheiro com esse tráfico de escravos para as regiões do Caribe. Beleza? Então, esse é o resto da população. Tá? Vamos lá. Então, o Napoleão, quando Napoleão aparecer na Europa, vocês têm que lembrar que o Napoleão basicamente vai derrubar todo mundo. Então, menos a Inglaterra, o resto, tudo caiu. Tá? Então, a monarquia espanhola caiu também. Então, como a monarquia espanhola caiu, os espanhóis eles vão se reunir em torno das juntas de governo para lutar contra o Napoleão. Então, um outro ponto que vocês têm que guardar, né? Junta de governo. Então, a junta de governo na Espanha era a resistência espanhola contra o invasor, que é o Napoleão. Inclusive, o Napoleão, isso eu vou explicar, inclusive, na próxima parte da aula, o Napoleão meio que é um causador dos nacionalismos. Como assim? Nacionalismo tem a ver com ideia de nação, a ideia de que todo mundo que mora dentro de um território pertence a uma mesma nação. Só que no caso da Espanha, dos países europeus, né, até o Brasil também, é muito complicado falar em nacionalismo. Por exemplo, na Espanha a gente sabe que tem os bascos, que tem os catalães, né, que tem os andaluzes, que eles são contra Madrid. Eles são contra o governo madrilenho e eles falam que eles não são espanhóis. Né? Se você perguntar para um catalão, ele vai falar que ele é um catalão, não vai falar que ele é um espanhol. Ou seja, não existe um nacionalismo forte dentro da Espanha, né? Mas, como nessa época você tem um inimigo em comum, que é o Napoleão, todos os espanhóis eles vão se reunir em torno de uma bandeira, que é a bandeira do rei. Então, o rei que perdeu o poder, essa galera vai usar a bandeira do rei justamente para poder expulsar o Napoleão. É aí que nasce, por exemplo, a ideia de nação, uma ideia de nacionalismo. Então, o Napoleão ele é um causador direto dos nacionalismos, certo? E nesse caso, a junta de governo é a resistência espanhola contra o Napoleão. Lembrando também que o Napoleão ele vai ajudar a difundir os ideais da Revolução Francesa, nesse caso, mais especificamente, o ideal de igualdade. Lembrando que o Napoleão ele virou um ditador, ele virou um imperador, então ele vai falar que vai lutar em nome da liberdade. Só que no caso a liberdade na prática ela não vai ter, porque vai ter censura, não vai ter voto, né? Não vai ter nem república, porque ele decretou o império. Mas a ideia de igualdade e propriedade privada são ideias que ele ajudou a difundir lá no Código Civil Napoleônico. Então isso é um ponto importantíssimo, porque quando você fala de igualdade, você está falando justamente contra o ideal de nobreza. E você também está falando contra o ideal de exploração do governo, apesar de Napoleão ser um explorador, nesse caso, né, ser um ditador. E ele também vai difundir os ideais iluministas. Lembrando que é iluminismo até certo ponto, né? Apesar dele falar que ele é um grande defensor do iluminismo, mas na prática ele não concedeu todos os ideais iluministas. Mas a igualdade e a propriedade privada
sim, foi difundida praticamente em todos os lugares que ele dominou, tá? Como o governo espanhol caiu, as juntas de governo na Espanha, elas vão chegar aqui na América. E aqui na América, no começo, ainda são fiéis ao rei. Por quê? Porque aqui na América havia um temor, por exemplo, Napoleão invadir. Claro, isso seria muito difícil de acontecer, mas havia esse temor. Então era uma galera que estava pronta para as invasões napoleônicas. Como essa invasão napoleônica ela não acontece, essa galera começa a pensar em separatismo, começa a pensar em independência, porque uma coisa que facilita é não ter a monarquia espanhola. Então a monarquia espanhola, que é a exploração direta da América Espanhola, não existe mais. Então, isso meio que contribui para nascer um movimento de independência. Beleza, gente? Então, o que acelera a independência da América Espanhola é justamente a monarquia espanhola ter caído. E os ideais iluministas, o Napoleão espalhando esses ideais, a formação da junta de governo. Essa junta de governo agora aqui na América vai passar a lutar contra o domínio espanhol, beleza? Então, quem vai comandar esse processo de independência são os criolhos. Por quê? Porque os crioulos querem tomar aquilo que os chapetones tinham, que era o domínio comercial e o domínio político. Então, são eles os grandes comandantes aí do processo de independência da América Espanhola. Inclusive, a gente vê 2 deles famosos. Tá? Como que está a situação na Inglaterra? A Inglaterra está sofrendo o bloqueio continental do Napoleão, que era aquela ideia de os países europeus não comercializarem com a ilha inglesa. Lembrando que a Inglaterra é a pedra do sapato do Napoleão, porque é uma ilha. Ele não consegue invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma potência marítima, tá? E a Inglaterra tinha muito interesse nas independências aqui da América. Por quê? Porque para ela há a possibilidade de você ter novos aliados por meio da economia. Então, se você tem países que vão comercializar com você, pode ser que esses países tornem-se os seus aliados políticos também. Então, nessa briga contra Napoleão, você ter novos países apoiadores e comprando seus produtos, isso é importante. Então, a Inglaterra, ela vê com bons olhos e ela apoia a independência aqui da América Latina em geral, tá? Pode ser a parte francesa, a parte espanhola ou a parte portuguesa, que a gente vai ver hoje ainda. Então, com os ideais do liberalismo, né, a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e o apoio da Inglaterra, as independências elas vão ocorrer aqui da América Espanhola, tá? Os criolhos vão liderar as juntas de governo lutando contra a Espanha e as guerras de independência, elas acontecem aqui nessa data quando vão consolidar as independências, apesar que em alguns lugares as independências começam antes, né? Que é o caso, por exemplo, da Argentina. Então, apesar dessa imagem estar mostrando a Argentina a partir de 1816, só que já em 1810 já tem movimento de independência, ou seja, 1810 é quando praticamente o Napoleão está no auge do poder, tá? O Napoleão ele ainda não tinha invadido a Rússia, por exemplo, então o Napoleão está no seu auge de poder, consequentemente a Espanha está lá aos frangalhos, né? Então isso vai contribuir para esses colonos, no caso os criolhos, comandarem esses processos de independência. Vocês estão vendo que até mais ou menos 1830, você tem independência ocorrendo praticamente numa tacada só, né? Depois a gente tem algumas outras independências tardias que a gente vai ver mais para frente. Mas basicamente as independências elas começam na América do Sul. Então a região aqui do Prata, a região do Prata é praticamente a primeira grande região a conquistar a independência, né? A região do Prata envolvia a Argentina, o Chile, o Paraguai, parte da Bolívia, parte do Peru e o Uruguai, mas o Uruguai depois foi invadido pelo Dom João VI, né, que era a tal da Cisplatina, tá? Vamos lá. Então, tem 2 nomes que vocês têm que guardar. Um é o San Martín. Por que o San Martín? Ele é argentino, né, um hermano argentino, e ele é o pai da independência do vice-reinado Prata, que é praticamente o maior reinado aqui da América do Sul, né? Claro que não o maior comparado à América Portuguesa, que é o Brasil, mas é um território gigantesco. Então, de novo, é a Argentina, Chile, parte do Peru, parte da Bolívia, Paraguai e Uruguai até certo momento aí, né? O San Martín, ele é o libertador disso, inclusive o campeonato que a gente tem aqui de futebol da América do Sul, Libertadores da América, é uma grande homenagem justamente aos libertadores da América Espanhola, que é o San Martín e o Bolívar, que a gente vai ver daqui a pouco. Tanto é que quando teve a final da Libertadores de 2018, que foi em Madrid, e aí foi uma polêmica, né, que foi o Boca contra o River, porque teve briga de torcida lá em Buenos Aires, aí eles resolveram transferir para um lugar neutro.
Inclusive, tinha na época ideias, né, de fazer a Copa aqui, ou no México, o final da Copa Libertadores. Mas jogaram para Madrid. Aí a galera começou a questionar, mas como assim Madrid? Madrid era o país que dominava a América do Sul. Então a Libertadores está voltando a ficar dependente, né? Então, assim, é um certo sentido político e filosófico que dá para questionar. Justamente porque o futebol latino-americano, principalmente o futebol da América do Sul, seria uma resistência ao futebol europeu, né? Então, é uma coisa futebolística interessante para a gente pensar essas questões da Libertadores, né? E aí o San Martín, ele era um monarquista, só que é um monarquista liberal, ou seja, ele defendia a formação de uma monarquia parlamentar, apesar que a Argentina vai virar uma república, ou seja, ele é um cara meio conservador, mas defensor de certos ideais iluministas liberais, tá? O outro cara, esse é o mais importante, que é o Simón Bolívar. Ele é venezuelano de origem, ele vai ajudar a libertação da Gran Colômbia, que era a Venezuela, a Colômbia, o Equador. E um general dele, que era o Sucre, vai ajudar a libertação da Bolívia. Inclusive, Bolívia tem um nome em homenagem ao Bolívar, tá? E aqui qual que é o ponto importante relacionando os dias de hoje? Porque o Bolívar, ele era defensor do pan-americanismo, tá? Que é isso? Isso é muito importante para vocês. O pan quer dizer grande em grego. Então a ideia dele era ter uma grande união das colônias espanholas, como se fosse um grande país, no modelo estadunidense, né? Então os Estados Unidos é uma federação, então a República Federativa dos Estados Unidos da América. Então a ideia do Bolívar era fazer uma grande federação espanhola aqui da América. Então Bolívia, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, tudo seria uma coisa só. Cada região seria uma província, da mesma forma que nos Estados Unidos você tem os estados, né? Então, cada província teria autonomia própria e, obviamente, todo mundo deveria obediência a uma união maior, né? Então, a um governo central, que no caso dos Estados Unidos seria o Washington, tá? Então, aqui, o Bolívar defendia isso. Por que ele falava isso? Ó, gente, ele falava assim, gente, nós temos o mesmo passado histórico, nós temos uma mesma língua, nós somos dominados por espanhóis, nós temos um passado indígena, né? Claro que multifacetado, várias tribos indígenas, mas nós temos algo em comum, nós temos que nos unir para fazer frente aos europeus. Essa é a ideia do Bolívar, fazer frente à Europa, ou seja, criar um grande país latino-americano praticamente, claro que de origem espanhola, né? De língua espanhola. Quem era contra isso? A Inglaterra e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, porque a doutrina Monroe já tinha sido lançada em 1823, e a Inglaterra também teme, né, tanto os Estados Unidos também, de que poderia ser um novo concorrente. Um concorrente geopolítico e também um concorrente comercial. Tá? E aí teve o Congresso do Panamá, em 1826, onde todos os países americanos se reuniram. Então, representantes dos Estados Unidos, representantes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, que ainda não tinha sido independente, não, né? Mas do Chile, Bolívia, Colômbia, todo mundo mandou um representante, inclusive Dom Pedro I participou, né? Participaram do Congresso, e ali no Congresso o Bolívar expôs as suas ideias e ele foi rechaçado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pelos crioulos, as elites regionais. Por que os crioulos não aceitaram? Porque os crioulos eles querem continuar dominando as suas regiões, eles não querem ser dominados por alguém maior. Então essas ideias morreram, inclusive o Bolívar ficou muito frustrado com isso, né? E aí, recentemente, a gente tem o Hugo Chávez, presidente da Venezuela, recuperando a imagem histórica do Bolívar. Como? Inclusive, a Venezuela mudou de nome, né? A Venezuela se chama República Bolivariana da Bolívia, porque o Bolívar é venezuelano. Então, a ideia do Hugo Chávez é recuperar o brilho dos latino-americanos. Inclusive, a filosofia bolivarista é o quê, né? Não tem nada a ver com comunismo, nada disso. O bolivarismo é a união dos povos latino-americanos contra os Estados Unidos. Porque, na época, quem era presidente dos Estados Unidos era o Bush. E os Estados Unidos, até então, eles interferiam demais na política latino-americana, nas questões econômicas, né? Com relação ao FMI, por exemplo, o Banco Mundial, e também questões mesmo de interferência, às vezes, direta, né? Então, o Hugo Chávez, ele queria ter uma união dos países latino-americanos contra o imperialismo estadunidense. Então, o Bolívar, lá atrás, ele falava de uma união contra a Europa. O Hugo Chávez fala de uma união contra os imperialistas, e nesse caso, especificamente, os Estados Unidos. Claro que poderia também ser contra o imperialismo
europeu, poderia ser contra o imperialismo chinês, alguma coisa do tipo, mas bater de frente mesmo, né? Tanto é que com isso nasceu a tal da Unasul. A Unasul, que seria uma união dos países da América Latina em geral. Lembrando também que é o contexto onde praticamente toda a América Latina, com exceção de um outro país, toda a América Latina praticamente era dominada por países de política de esquerda, né? Então, no caso, o Lula aqui no Brasil, os Kirchner na Argentina, o Hugo Chávez na Venezuela, o presidente lá da Bolívia, que sofreu um golpe agora no começo do ano, o Evo Morales, né? Então, seria uma grande união de países caribenhos e países latino-americanos, em geral, no caso, a América do Sul, para formar uma oposição a esse imperialismo estadunidense. Tanto é que depois, quando o Obama aparece, como essa imagem dos Estados Unidos ficou muito criticada, tanto é que também coincide com o crescimento econômico dos países latino-americanos, meio que o espaço dos Estados Unidos da América Latina foi perdido. E aí o Obama tenta recuperar essa aproximação. Inclusive, o Obama chegou a ir para Cuba na época, né? Cuba foi 2000, a gente está em 2020, vai ter eleição nos Estados Unidos, foi 2016, né? 2015, 2016, que o Obama visitou Cuba, justamente como uma forma de tentar se aproximar novamente dos países latino-americanos, tá? Vamos lá, então, feito essa regressão, pensando política atual regional nossa, né, que é o caso da Venezuela, tem relação com o Bolívar. Todas as vezes que o Hugo Chávez discursava em público, sempre tinha a imagem do Simão Bolívar atrás, né? O Maduro, ele usa, mas acaba usando menos, porque também o Maduro faz um monte de cagada lá na Venezuela, tá? Vamos lá. No caso do Haiti, o Haiti, uma colônia francesa, tá, ali do Caribe, vai conquistar a independência antes ainda. Então, o Haiti é o segundo lugar a conquistar a independência depois dos Estados Unidos. Inclusive, quem fez a independência do Haiti foram escravos. Então, aqui tem um ponto diferente. Aqui não foram os crioulos, aqui não foi a elite haitiana. Quem fez a independência foram os escravos, os negros escravizados liderados por Toussaint Louverture. Tá? O Toussaint Louverture, inclusive, recebeu o apoio dos jacobinos, porque nessa época está surgindo aí os jacobinos e os girondinos na Revolução Francesa. Os jacobinos eram contra a escravidão nas colônias. Eles defendiam a libertação dos escravos e também defendiam uma certa independência das colônias, né? E aí o Toussaint Louverture, com o apoio jacobino, vai fazer a independência do Haiti. E isso vai chocar a América Latina, porque a galera era escrava. E vocês têm que lembrar que o Brasil, a América Portuguesa, tem uma boa porção de escravos. Mais de 50% da população era escrava. Então, havia esse temor de um haitianismo. Tanto é que depois disso, em 98, a gente tem a tentativa de independência dos baianos, né? A tal da Conjuração Baiana, onde o ideal haitiano foi usado aí, porque quem fez a independência da Bahia, né, a tentativa, eram escravos, eram mestiços, também se inspirando na Revolução Haitiana e na Revolução Francesa, né? Então isso aqui vai chacoalhar geral, tá? Então o Haiti é concretizado a independência em 1804, né? Inclusive na época do Napoleão, o Louverture foi preso, mas depois em 1804 a independência ela é consolidada, tá? Então, na independência da América Latina em geral, a gente tem um porém, que é o Haiti. O outro porém é o México. Então, o México ele começa uma independência popular, mas ele termina uma independência elitista, que a gente já vai ver na sequência, tá? Então, essa independência ela foi liderada inicialmente por padres, e padres são pessoas próximas à população. Esses padres, junto com os indígenas, mestiços e pobres, tinha muita ideia radical, como, por exemplo, o fim da escravidão, a formação de uma república, a ideia de voltar a ter terras coletivas, né, uma grande reforma agrária no México. Então, era uma coisa muito radical, era uma coisa muito popular. Falavam de tomada de propriedade, né, acabar com os privilégios dos crioulos, dos chapetones, o fim dos tributos indígenas. Então, é uma parada forte, e a Espanha não vai deixar barato. Junto com as elites crioulas aí, e também as elites chapetones, eles vão descer a porrada nessa população mexicana, e no caso o padre Hidalgo foi morto, né? Só que em 1811 aparece um outro padre, também liderando indígenas, mestiços, o padre Morelos, né? Então o padre Morelos ele passa a liderar também uma nova onda de revolta contra o domínio espanhol, só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque a elite
temia esses ideais radicais, né? Por que a elite temia isso? Porque se fosse o povão que fizesse a independência, os privilégios, a escravidão ia acabar. Então a elite, no caso os crioulos, eles foram lá, se anteciparam e fizeram a independência. Então a independência mexicana, ela começa popular, porém termina elitista. Inclusive depois é formada a República Mexicana e logo na sequência o Iturbide dá um golpe e proclama um império mexicano. Então, aqui vai rolar, por um momento, uma monarquia no México. Depois tem um outro momento que volta a ter monarquia no México também, tudo mais. Vocês entenderam? Então, ela começa popular, porém termina elitista, tá? E as últimas independências do domínio espanhol são Porto Rico e Cuba, e são independências tardias, já praticamente ao final do século XIX, né? Então aqui a gente tem dois movimentos de independência, no caso de Cuba. E quem ajudou Porto Rico e Cuba a conquistar a independência foram os Estados Unidos, tá? Então os Estados Unidos ajudaram a ter independência, por quê? Porque os Estados Unidos enxergavam com maus olhos europeus na América, lembrando que a doutrina Monroe é América para os americanos, então tem essa lógica, né? Então os estadunidenses, eles ajudaram os cubanos e os porto-riquenhos a fazerem independência justamente para fazer uma frente contra os europeus, beleza? E aí tem dois grupos independentistas em Cuba, né? O grupo dominado pelo José Martí, né? O José Martí, que é considerado o patrono da independência cubana, inclusive o Fidel Castro, ele era muito fã do José Martí, né? E manteve o nome do Palácio de Governo como José Martí, o palácio cubano lá do governo cubano, da Revolução Cubana, chama-se José Martí, tem o busto dele lá, né? Lá no governo e coisa assim, porque justamente independência contra o imperialismo espanhol, né? E o José Martí também fazia parte do grupo dos autonomistas. Então, presta atenção. O que é isso? Os autonomistas eram um grupo político que falava que tinha que ter independência, com certeza, contra a Espanha e ser um país 100% livre, 100% independente de qualquer outro país, mesmo os Estados Unidos ajudando. Por que isso? Porque tinha um outro grupo, e esse grupo vai ser o grupo vitorioso, porque o José Martí foi morto na guerra contra a Espanha. Os anexionistas defendiam que Cuba tinha que fazer parte dos Estados Unidos, tá? E aí começa a ter essa briga que depois vai culminar com a Revolução Cubana de 59, tá? Os anexionistas, o que eles defenderam? Eles defenderam que o Cuba tinha que ser um protetorado dos Estados Unidos. Porto Rico virou um protetorado mesmo, tanto é que o porto-riquenho ele pode entrar e sair dos Estados Unidos quando ele quiser, porque ele praticamente é um cidadão estadunidense, tem algumas diferencinhas, tá? O Obama, na época, defendia que Porto Rico tinha que ser o 51º estado dos Estados Unidos, na época não deu certo, por causa do Congresso, já era fim do mandato, o Trump jogou isso por terra, tá? Porto Rico, então, virou um protetorado e Cuba também torna-se um protetorado devido à ação dos anexionistas. Só que aí, no caso cubano, surgiu algo a mais, que é a Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? Né? Platt era o diplomata dos Estados Unidos lá em Cuba, que na Constituição cubana, nova, pós-independência, e na Constituição dos Estados Unidos, uma das emendas é a tal da Emenda Platt. Ou seja, como Cuba quis fazer parte dos Estados Unidos, os estadunidenses falaram o seguinte: beleza, vocês podem fazer parte, desde que a gente possa interferir em Cuba quando a gente bem entender. Isso é a Emenda Platt. Então, a Emenda Platt dá o direito de intervenção em Cuba quando os estadunidenses, no caso o Congresso dos Estados Unidos, acharem necessário. A partir daí, vai nascer um monte de ditadura em Cuba, justamente a mando do governo dos Estados Unidos. E depois o Fidel Castro vai tentar derrubar essas ditaduras, justamente porque teve a interferência dos Estados Unidos aí nesse pós-independência. Vocês entenderam isso, gente? E aí concretiza a independência das colônias francesas e das colônias espanholas, tá? Vamos falar agora da colônia portuguesa, que é o Brasil. Meu tempo aqui já está acabando, tá? Faltam 9 minutos, mas isso aqui é bem rapidinho. Se não der tempo, eu continuo no próximo vídeo, beleza? Então, na aula passada, com Dom João VI, eu falei até certo ponto. Então, eu falei para vocês, o resto do Dom João VI a gente vai ver na próxima aula para poder ligar com a independência, tá? No âmbito da política externa de Dom João, o que ele vai fazer? Ele vai invadir a Guiana Francesa, em 1816, né? O Napoleão já tinha caído, aí o português, Dom João VI, quis dar o troco na França. Aí ele foi lá e invadiu a gloriosa Guiana Francesa, em 1816.
invadiu a Cisplatina, que era um domínio espanhol em 1817. Tá? Depois os cisplatinos fazem independência e viram o Uruguai, lá na época do Dom Pedro I. Ainda durante o governo de Dom João VI, vai rolar a tal da Revolução Pernambucana. O que foi a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana tem um contexto de crise econômica. Vocês têm que lembrar que é Nordeste, a economia do açúcar está em crise já faz muito tempo. E tem um outro problema. Praticamente todo o comércio de Pernambuco, e não só Pernambuco, mas também Baiano e outros lugares, eram comandados por portugueses. Então, essa galera dessas regiões é uma galera que quer detonar os portugueses. Eles querem expulsar os portugueses da região e também o Dom João VI está cagando e andando para o açúcar. Também tem isso. Associado com as ideias iluministas, as independências da América Espanhola, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, essa galera forma uma república. Então, eles proclamam a independência e formam a república que vai envolver Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Tá? Por que não deu certo? Porque o povão defendia uma coisa, as elites defendiam outra. Então, vocês podem pensar o seguinte, né? O povão quer o radicalismo, quer fim de privilégio, quer igualdade, quer liberdade, enquanto que a elite só quer ter uma autonomia política. A elite, por exemplo, defendia a manutenção da escravidão. Essa galera povão não quer ter continuação de escravidão. Então, como são dois projetos políticos distintos, você não tem uma coesão. Obviamente que isso te enfraquece e isso favorece a repressão. Então, muita gente vai ser presa, vai ser morta. No caso, o Frei Caneca, que era um revolucionário importante do movimento, e ele era adepto aí de ideias de igualdade, liberdade, fim de escravidão, a formação de uma república, o Frei Caneca foi preso. Depois, inclusive, a gente vai ver o Frei Caneca de novo na Confederação do Equador, onde ele aparece, mas depois ele vai ser morto. Tá? Só que a Revolução Pernambucana ela foi importante porque ela vai acelerar esse processo de independência aqui da América Portuguesa. E aí, o ponto forte é a tal da Revolução do Porto de 1820. Inclusive, depois, na próxima aula, eu vou citar de novo a Revolução do Porto, porque ela está dentro de um contexto de revolução liberal dentro da Europa da década de 1820. Tá? Então, os portugueses expulsaram os ingleses que invadiram Portugal pós a queda de Napoleão, e aí esses portugueses lá de Portugal, no caso do Porto, a cidade do Porto, eles querem que o Dom João volte. Eles falaram assim pro Dom João, mano, você já está aí no Brasil já faz tempo, você tem que voltar para cá. Aqui que é o teu lugar. E se você não voltar, a gente vai proclamar a república, porque Portugal é uma monarquia, e era uma monarquia absolutista. O Dom João não tem o que fazer. O Dom João vai ter que voltar para Portugal, porque senão ele perderia a coroa. Mesmo ele voltando para Portugal, Portugal já vai virar uma monarquia parlamentar. Ou seja, o rei vai perder força, mas ele vai ter que voltar, porque senão ele ia perder tudo, certo? Então, se o Dom João voltar para Portugal, o Brasil não era mais colônia. O Brasil tinha virado o Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil era sede do domínio português. Tá? E os colonos aqui, eles adoraram isso, porque eles poderiam comercializar com quem eles quisessem. Agora, se o Dom João voltar para a metrópole, o Brasil corre o risco de voltar a ser colônia. Consequentemente, perderia essa liberdade e o Brasil poderia apenas ter relação com Portugal. Tá? Então, a Revolução do Porto ela vai acelerar a independência. Tá? O Dom João não queria voltar. Por que ele não queria voltar? Porque aqui ele está longe da Europa, ele está longe da nobreza, ele está longe das outras monarquias, ele está longe de todo mundo e aqui ele faz o que ele quer. Ou seja, o jogo político aqui é muito mais fácil para ele do que lá em Portugal, onde o jogo ele é mais complicado. Né? E aí, nesse meio tempo, nascem dois partidos. O Partido Brasileiro e o Partido Português. Né? O Partido Brasileiro, apelidado de Chimangos, liderado aí pelo José Bonifácio e alguns outros nomes. O José Bonifácio, que é considerado um dos patronos da independência brasileira. Essa galera é a elite brasileira. Né? Então, tinha gente ali que defendia a formação de uma república, que são os chamados liberais radicais ou liberais exaltados. Né? Depois, inclusive, a gente vai ver isso mais para frente. Já a galera moderada defendia a formação de uma monarquia brasileira. Tudo bem? Já os portugueses defendiam, apelidados caramurus, eles defendiam que o Brasil tinha que voltar a ser colônia, defendiam o poder do rei e coisas assim. Né? É aí que aparece a pessoa do Pedro I. Então, Pedro I, ele é membro da família real, ele deveria ter voltado para Portugal, não voltou. Tá? O Dom João VI voltou no final de 21, o Pedro I deveria voltar em janeiro de 22, ele não voltou, e aí no dia 9 de janeiro, quando ele deveria voltar,
ele falou assim, ó, para o bem geral da nação, eu declaro que eu fico, né? Isso foi conhecido como Dia do Fico. Grande nome isso aí, né? Mas qual que é o importante? Ele vai se associar a essa elite brasileira que temia que o Brasil voltasse a ser colônia, e eles temiam também que o Brasil pudesse ter uma independência popular. Vocês têm que lembrar que a Inconfidência Baiana quase aconteceu, a Revolução Pernambucana aconteceu e o haitianismo tinha acontecido, ou seja, havia possibilidade de ter uma independência no Brasil feita por populares, ou seja, a escravidão terminaria, a monarquia acabaria, os privilégios dessa elite terminariam, então aqui a gente tem uma união. Então o Dom Pedro se associa a essas elites brasileiras, no caso o Partido Brasileiro, e aí o Dom Pedro promete, ó, eu sou filho lá do rei, e aí eu prometo então fazer independência, prometo que o Brasil não volta a ser colônia, eu governo e a gente vai manter tudo do jeito que era. Então a escravidão vai continuar, a monarquia vai continuar, os privilégios da elite vão continuar. E é isso que aconteceu. Tanto é que não teve guerra de independência, foi um acordão. Tá? Então rolou um acordão aqui no dia 7 de setembro de 1822, justamente temendo que o Brasil voltasse a ser colônia e também temendo que o Brasil pudesse ter uma independência feita por povão. Vocês entenderam essa questão? Não teve guerra. Então qual que é a diferença, por exemplo, dessa independência com as outras independências que a gente já viu? Nos outros lugares teve guerra, nos outros lugares, apesar de ter sido liderado por crioulos, a gente tem o povão tomando em armas, a gente tem a formação de república e a gente tem o fim da escravidão. Aqui no Brasil não teve fim da escravidão, não teve uma independência feita por brasileiros, né, porque o Dom Pedro I é português, então a gente vai ter uma monarquia de alguém de Portugal, né, que o Dom Pedro I era membro da família real, a gente tem a continuação da escravidão, tem a formação de uma monarquia, praticamente não mudou nada, e não teve guerra. Tá? Agora, a semelhança é que todas as independências têm influências dos ideais iluministas, aí do pós-Napoleão, então isso é importante para vocês. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa, tá? Falta um pouquinho mais de um minuto aqui para terminar, senão eu já termino essa parte para a gente começar a segunda parte. Bem, gente, eu vou terminar aqui então agora, beleza? Daqui a pouquinho tem que terminar o vídeo converter, daqui a pouquinho eu volto. Então vamos lá tomar uma aguinha, vou no banheiro, tomar um cafezinho, alguma coisa assim, beleza? Até daqui a pouco então.